Eu vou perguntar de novo, que talvez eu não tenha sido ouvido. Meus irmãos, uma boa noite. Amém. Assim melhora, assim melhora. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu sei que o dia de trabalho é cansativo, mas não deixe o sono lhe dominar. Senão você corre o risco de, nesse friozinho bom que está do ar-condicionado, você acabar dormindo e a igreja fecha e quando for amanhã, na hora de você ir trabalhar, as portas estão fechadas. E aí você vai ter que fazer igual o gato, passar pelo telhado. Mas feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, estamos aqui em Tua casa para louvar e bendizer o Teu santo nome e expressarmos, Senhor Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa reverência e entregarmos a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável a Ti, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, em Tua casa, nesta casa de fé e de oração, para dizermos que o Senhor é fundamental em nossas vidas e que nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Somos totalmente carentes da Tua graça, totalmente carentes da Tua misericórdia. E se não for pelo Teu sustento, Senhor, nós nem aqui estaríamos agora. Por isso, nessa noite, meu Deus, que o Senhor receba a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável. E que o Senhor receba também as nossas palmas, porque são para Ti, Senhor. E eu convido você, neste momento, a louvar, a entregar o seu melhor louvor a Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que, ó, quão bom e agradável é vivermos em comunhão. Você já falou com a pessoa que está do seu lado? Já desejou a paz do Senhor a ela? Às vezes a gente chega tão no automático, no meio da semana, e aí a gente esquece dos nossos irmãos, a gente só chega e senta. Mas glória a Deus pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nessa noite, amém? Então vamos louvar com alegria ao Senhor nessa noite e vamos dizer: quebrantado estamos por Teu amor, Senhor. Com palmas fica mais bonito ainda, meus irmãos. Eu olho para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, eu vou. E se essa é uma verdade na sua vida, convido você a erguer a sua voz e louvar não a nós, mas a Ele, amém? Eu olho para a cruz. Cante com alegria ao Deus a quem você serve, pelo qual você veio aqui nessa noite. Da Tua obra eu vou cantar. Meu Salvador, pela cruz me chamou, gentilmente
constrangidos com tamanho amor, quebrantado mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda o nome dele. A palavra do Senhor, que é justa e fiel, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Que palavra maravilhosa. E que bom que Ele nos deixou essa palavra para sermos guiados, para que a nossa vida seja guiada por essa palavra. E é isso que nós vamos louvar nessa noite. Nós vamos dizer: Tua palavra, vida abundante. Tua palavra que nunca falhará. Aleluia. Nas palmas. Faz-me ouvir tua voz. Tua voz, mais que a todas as vozes. Dê o seu melhor louvor a Deus. Vamos cantar mais uma vez. Faz-me ouvir tua voz. Mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz que vida traz e promessa nos faz. E promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz. Vem usar nossa voz com a tua palavra. Tua palavra, para que o mundo receba. Diga isso de todo o seu coração. Diga: vem usar a minha voz, Senhor. Vem usar nossa voz. Tua palavra, para que o mundo receba o teu Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. O céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. E mesmo que a relva seca e as folhas caiam, a tua palavra não muda. A relva seca e as folhas cairão. A palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as folhas cairão. A palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Mais uma vez para finalizar. Tua palavra. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Terra e céu irão passar. Tua palavra permanecerá. Aplauda o nome Glória dele. a Deus, glória a Deus. Como é bom sabermos, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que não mente, que a sua palavra não falha jamais e que todas as suas promessas se cumpriram.
E aquelas que ainda não chegaram num tempo determinado, essas ainda hão de se cumprir. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. É por isso que nós cremos e é por isso que nós louvamos com toda a alegria do nosso coração a esse Deus. Vamos continuar louvando em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Não sei quantos tiveram a oportunidade de falar com o Senhor nessa noite, no decorrer desse dia. Eu não sei quantas vezes você parou para agradecer a Deus por esse início de semana, por Ele ter trazido você até aqui com saúde, bem disposto a louvá-lo. Mas eu convido você a fazer isso agora, nesse momento, a derramar o seu coração na presença do Senhor, a agradecer a Ele pelos motivos que Ele tem lhe dado para agradecer. Perto quero estar. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor, e junto aos Teus pés. Junto aos Teus pés. Porque esse é o nosso lugar. Diga isso a Ele. Esse é o meu lugar, Senhor, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Já não vos chamo de escravos, vos chamo de amigos. Não sou apenas servo. Que o Senhor possa olhar para você nessa noite. E que isso possa ser uma verdade no seu coração. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo. Mesmo assim nós te louvamos, Jesus. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Faça desse louvor uma oração a Ele nesse momento. Perto quero estar. Diga isso a Ele de todo o seu coração. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há do que nos rendermos diante de Ti. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim. Eu convido você a ofertar o seu tudo ao Senhor nessa noite. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Ergue suas mãos e louve isso a Ele. Nós te louvamos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus.
Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para te render louvores. Porque Tu és a luz do mundo. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. A Tua beleza me leva a louvar-te, Deus. Leva o meu coração a se quebrantado diante da Tua presença. E nós somos gratos a Ti pelo Teu sacrifício vivo, porque o Senhor se doou naquela cruz pelas nossas vidas. Luz do mundo, vieste Para que eu pudesse te ver, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. por isso nós viemos adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar, Vim para dizer que Tu és o meu para Deus. dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas e glorioso nos céus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se E se você veio hoje, nessa noite, para adorá-lo, erga sua voz e diga: vim para adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que Tu és o meu Deus. para dizer que és meu Deus que é totalmente amável, totalmente digno. amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Só a igreja declara: vim para adorar-te. Vim para adorar-te. És totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso nas nossas vidas, Jesus. Adore o nome dele. Tu és tão maravilhoso para as nossas vidas, Jesus. Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. Porque nós nunca sentiremos o peso daquela cruz, por amor às nossas vidas, por pecados que não eram teus. Por isso nós dizemos que nós viemos para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Jesus. Porque nós não somos dignos nem de estar aqui, mas mesmo assim o Senhor nos permite isso. Naquela isso cruz do todo- Calvário, meus irmãos. Naquela cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo fez tudo aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. E por causa disso, Ele sofreu tudo que nós deveríamos ter sofrido e não sofremos. Nós nunca saberemos o tamanho deste amor. Nós nunca teremos a total
noção do amor infinito de Deus, que deu o seu melhor, deu o seu único filho para morrer por pessoas que ainda eram inimigas de Deus. Meus queridos irmãos, nós nunca encontraremos no mundo uma prova de amor tão grande que foi capaz de dar o seu filho para morrer por miseráveis pecadores que éramos nós, totalmente distantes de Deus, totalmente rebeldes, mas ainda assim, pelo seu amor incondicional, Ele nos amou. Se você reconhece este amor, se você reconhece o que Cristo fez por você naquela cruz do Calvário, entregue-se, renda-se ao Senhor. Renda toda a sua alma, renda todo o seu ser, entregue toda a sua vida àquele que é o autor e redentor da nossa vida. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, Ao o som universo da se sua desfaz. voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, nós te louvamos, E Jesus. mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, Mas o teu nome permanece eterno, de geração em geração. todo joelho dobrará. Todo joelho se dobre ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, Louvado seja o teu nome. teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em nós te louvamos. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessa, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, teu santo Todo nome. joelho se dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir Ao ouvir o teu som da tua nome, voz, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. teu santo nome, Jesus, o nome pelo qual todo joelho se dobra, o nome que toda língua há de confessar, e todos nós diremos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Diga palavras de amor ao seu Senhor, ao Rei da sua vida. Agradeça a Ele, porque você está aqui nessa noite, enquanto tantos outros não têm a mesma oportunidade que você tem.
Quantos outros países estão vivendo em tamanhas tragédias e não têm a oportunidade de louvar a Deus? Não tem oportunidade de engrandecer o nome dEle. Nós temos essa oportunidade nessa noite. Nós vamos cantar mais uma vez, todo joelho. Todo joelho. Só a igreja. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Você pode dar uma bela salva de palmas para Jesus nesse momento. Antes que você sente, olha para a pessoa que está do seu lado aí. Dá umas 5 piscadas para ela. Já que a gente não pode abraçar, o pastor Abílio normalmente diria, dá uma cotovelada, dá um chute, faz qualquer coisa, mas eu sou mais light. Dá umas 5 piscadas para a pessoa que está do seu lado. E aí sim, aí você senta mais tranquilo. Aleluia. Nosso pastor é da musculação, eu sou mais da calmaria. Uma piscadinha já resolve. Glória a Deus, né, diácono? Meus irmãos, por falar no nosso pastor, ele teve aqui agora há pouco conosco e pediu para avisar a toda a igreja que ele teve que levar a sua esposa, a nossa irmã Elemar, ela teve que levar ela ao hospital. Ela estava sentindo algumas dores e ele pediu desculpas, mas a urgência era mais necessária. E nós que estamos aqui, eu peço que você permaneça em oração pela nossa irmã Elemar, para que Deus possa derramar da cura dele sobre a vida dela. Que Deus use os médicos, que Deus dê sabedoria aos médicos, para que possam passar a melhor medicação e que esta medicação surja o efeito imediato e rápido como nós esperamos que seja. Outra coisa, meus irmãos, outro aviso, é que domingo pela manhã teremos escola bíblica, jornada bíblica normalmente. Já quase confundo aqui com Valentina, mas teremos jornada bíblica aqui normalmente com o professor irmão Adriano. E o mesmo conteúdo que é ministrado aqui, ele também é ministrado na igreja do Valentina. Então, para que os irmãos percebam que nós andamos em unidade, que não existem pensamentos diferentes, somos um só Espírito, somos uma igreja que permanece em unidade. Por isso, até mesmo os ensinamentos andam ali, par e passo, tudo juntinho. Culto, domingo à noite também normalmente. E reafirmo, meus irmãos, precisando, mandem mensagem para o seu pastor, precisando fazer gabinete com ele, liguem para ele, chamem ele lá no Zap, façam ligação se for possível, ou lá no Telegram. Tudo vai continuar funcionando normalmente. Só que hoje a esposa doente, ele precisou socorrê-la, normal. Todo marido faria isso nessa noite, amém? Os homens estão amém assim, tão... Eu vou perguntar de novo. Os maridos dessa igreja, precisando levar a sua esposa ao hospital, à lanchonete, ao shopping, hão de levá-las no momento necessário, amém? Sim. Tá vendo aí? Tá vendo como é que funciona? O exemplo está dado. O exemplo está dado. Aleluia. Quem é que está com os envelopes, meus irmãos? Isso aqui é um amém com sustância. É bom assim. Pois aleluia. Senhor meu Deus, nós pedimos neste momento que o comprometimento da tua igreja, a fidelidade do teu povo permaneça, Pai, porque somos fiéis a ti.
E esta igreja permanece funcionando, Pai amado. Esta obra continua de pé, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, porque a igreja é tua, Pai. Mas é verdade também que o Senhor tem dado condições, o Senhor tem nos dado recursos para que nós possamos manter esta igreja funcionando, com as contas da igreja sendo pagas, com o salário do pastor sendo também pago, Senhor Deus, porque homens também precisam, e a Bíblia diz que aquele que ministra a palavra, ele é digno deste pagamento. Por isso, Deus, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê condições de poder sermos dizimistas e ofertantes fiéis à tua obra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode passar, meus irmãos. Mais uma vez, Deus, obrigado. Obrigado porque o teu povo tem permanecido firme a ti, Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E contamos sempre, Deus, com o teu sustento, com a tua graça e com a tua misericórdia. Amém. Amém. Meus irmãos, Jaciel está aqui hoje? Tá? Não, né? Ah, tá certo. Ok. Meus irmãos, dando prosseguimento às nossas pregações temáticas sobre família. Hoje não seria diferente. E eu queria, antes da leitura do texto bíblico, meus irmãos, eu conheço essa igreja tão bem quanto os irmãos. E eu sei que nós temos uma característica, que nós somos muito acolhedores. Toda a igreja concorda. Visitantes dessa igreja sempre dizem que a recepção da igreja é um diferencial. Isso tudo porque nós recebemos e nós acolhemos muito bem os visitantes. A minha pergunta nessa noite é: você gosta de receber visitas em sua casa? Sim ou não? E? Porque é assim, é sim, mas é um sim, porém. É porque tem visitas e visitas, né? Dito isto, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra, por favor. Lucas capítulo 10, nós leremos apenas 2 versículos nessa noite. E com base nesses 2 versículos, nós daremos prosseguimento à mensagem. Todos encontraram? Versículos 5 e 6. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Deus Santo, que o teu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário nessa noite, a iluminação que precisamos, não apenas para entendermos esta exposição, mas para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. E que não saiamos dessa igreja da mesma forma como nós entramos. É assim que nós te pedimos nessa noite, Deus. E já te agradecemos por antecipação em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos.
Como eu disse aos irmãos, tem 2 tipos de visitas. E eu vou começar com aquele primeiro tipo de visita, que é aquele que os irmãos fizeram. Mas, porém, irmãs, quando vocês estão limpando a casa, lá no sábado à tarde, e vocês estão limpando a casa, e lavaram a casa todinha, e balde vai, e balde vem, e sabão em pó, e depois passa lá um produto para uma cera, lá naquele porcelanato que você colocou na sua casa, e ele está brilhando mais do que tudo na vida. Aí chega o entregador de água, ou do botijão de gás, com aquela bota cheia de terra. Mas nem todos podem tirar. É verdade. Tem uns que tem um odor ali que não é muito sugestivo, não. Não é muito agradável, não. E aí, quando a pessoa entra lá, ela leva lá o botijão de gás lá para a cozinha, ou ela leva aquele garrafão de água mineral, aí quando você olha o rastro, aquelas 3 horas de trabalho ali na sala, e tem lá aquelas pisadas, aquelas pegadas. Essas pegadas da areia da praia. E você vai ter todo aquele trabalho. Mas tudo bem, é o trabalho dele. Aí depois você passa uma vassourinha ali, passa um paninho de novo, ok, passou. É só um rastro ali. Mas imaginem também, minhas irmãs, que vocês compraram aquele tapete bem fofinho. Bem fofinho, porque você põe o pé, o pelo dele cobre o seu pé, de tão fofinho que é. Tapete persa, daquele lá, bonitão, daquele que tem na casa do Diácono Vieira. Ah, é verdade. Mas acontece que tem um casal de amigos que tem lá umas 3 crianças pequenas. E na hora que ela chega na sua casa, aí a criança vai dizer, mamãe, eu tô com fome. E a mãe abre lá um pacote de biscoito recheado. Olha que beleza. E ele só quer comer no tapete, porque o tapete é fofinho, nem tem na casa dele. E ele quer se sentar no sofá e quer deitar no sofá. Aí do tapete, ele já não acha mais graça. Aí senta no sofá. Aí quando a mão suja, aí ele faz assim, ó. É porque ele limpa a mão, né? Limpa a mão dele no sofá, mas isso é besteira. Passa um álcool ali, resolve. Mas acontece também, e aí você tá lá, fez a feira, bacaninha. E nós que moramos aqui em João Pessoa, nós sempre temos parentes que moram no interior. E a partir agora de outubro, novembro, dezembro, o calor vai começar a aumentar. E haja visita, irmã Zélia. E aí aqueles parentes, aqueles primos, aqueles irmãos, aqueles sobrinhos que moram lá no sertão. Aí ele liga, deixa eu passar um final de semana aí. Do verão, é tão bom o verão na praia. Agora tá podendo, né? As praias estão abertas. E aquela feira que você fez do mês. Chegaram lá 16 pessoas na sua casa. É aquela feira do mês. Se passar do fim de semana é um milagre. Porque, meus irmãos, visitas chegam em nossas casas. Quem mandou você morar na praia? A maioria, a senhora falou bem, mas tem uma minoria que não ajuda, não. Ainda tem a minoria. E às vezes você cria até um gatinho lá em casa, na sua casa, aí a visita ainda traz um cachorro. Pronto. Acabou-se o sossego dentro de casa. Cachorro atrás do gato o dia todinho, o gato em cima do sofá, em cima do guarda-roupa, e o cachorro latindo de noite sem parar. É família, meus irmãos. Isso é família. Isso é família. Quem é que nunca passou uma dessas aqui? Joga a primeira pedra, em mim não. Joga lá para fora. Mas olha, por outro lado, tem visitas que são uma bênção. Quem tem o privilégio aqui de receber os nossos irmãos da fé em suas casas, sabem disso. Via de regra, quando nós fazemos uma visita,
Qual é a primeira coisa que nós pensamos em levar de comida? Um bolo. O bolo não falta. Normalmente, eu costumo dizer isso. Aqui na reunião dos Daniéis ontem, quem veio, viu. Diácono Josemar, tinha o que aqui ontem? Bolo. Não falta não, meus irmãos. Reunião de homens, não falta bolo. E, graças a Deus, tinha o bolo e tinha um café também. Então, ninguém ficou entalado aqui. Mas, normalmente, uma visita em nossas casas sempre leva bolo. Alguns levam biscoito. Outros levam pastel. Uns pedem pizza. E assim a gente vai. Tem visitas, meus irmãos, que muitas vezes, quando nós estamos sozinhos, ou quando nós estamos precisando ouvir uma palavra de consolo, aí chega uma visita na nossa casa. E eu estou me referindo mais aos nossos irmãos da fé. Porque aí parece que Deus usa o irmão, usa a irmã para fazer aquela visita. De repente, lá na segunda-feira, o diácono vai lá levar os elementos da ceia lá para aquela pessoa que não pôde vir para a igreja. E quem já precisou disso? Ou quem já passou por essa situação? É uma bênção. É uma bênção, irmã Zélia. Segunda-feira, passou o domingo adoentada, não pôde vir à igreja. Aí na segunda-feira chega o diácono, ou vai o pastor. E aí leva o suco, leva o pão. Aí quando ele chega lá, ele levou só um pedaço de pão e um pouquinho de suco. Aí quando chega lá, a irmã Zélia leva bolo, café, refrigerante, macarrão, carne e por aí vai. Tem visitas que são bênçãos em nossas casas. E eu convido você, eu sugiro a você, abra suas portas, as portas da sua casa, para os nossos irmãos de fé. É verdade que a gente não vai fazer festas, aglomerações, multidões. Mas convidem pessoas. Nós temos este hábito aqui na igreja. E por conta da pandemia, nós tivemos que abrir mão por um certo tempo. Mas daqui a pouquinho, meus irmãos, nós estaremos participando desses belíssimos momentos de comunhão. E nessa noite, eu queria dar o exemplo de algumas famílias, de algumas casas que abriram as suas portas para o Senhor Jesus. E talvez muitos de vocês vão se identificar com os exemplos que serão dados nessa noite. Eu vou falar sobre 10 casas, 10 famílias. Mas eu prometo que a gente não chega até meia-noite hoje não, em nome de Jesus. Primeira casa, casamento de Caná da Galileia. E o que é que estava acontecendo lá, meus irmãos? Quem lembra? Casamento. Mas acontece que naquele casamento foi convidado Jesus e os seus discípulos. Mas faltou uma coisa naquele casamento: o vinho. Alguém pode até dizer, tá vendo? Olha, festa sem vinho não tem jeito. Não é desculpa não, viu? Porque Paulo vai dizer lá aos Efésios 5:8, não vos embriagueis com vinho. Então, esse argumento foi derrubado. Mas o vinho naquele contexto, ele representava a alegria. E acabando o vinho na festa, meus irmãos, acabava o quê? A alegria. E isso não era nada bom para um casamento, porque isso era um vexame, isso era uma humilhação para o noivo. Haja vista que um casamento durava 7 dias. Já imaginou? Diácono Vieira vai fazer a festa de casamento da filha dele e vai convidar a igreja todinha, 7 dias de festa, aleluia. Comida e refrigerante à vontade, free. Está todo mundo convidado, em nome de Jesus. Compareçam. Depois você manda a conta para a igreja, viu? Acontece, meus irmãos, que acabando a alegria, o casamento ia começar complicadíssimo. O noivo envergonhado. A noiva, provavelmente, ela não ia estar com a cara muito boa para o noivo. Porque a festa estava acabando naquele momento. Mas aí chega Jesus. E Jesus troca a tristeza daquela casa, a tristeza daquele casamento, por um momento belíssimo de alegria. Porque é naquele momento em que Jesus transforma a água num belíssimo vinho, inclusive melhor do que aquele que estava sendo servido.
e aquele casamento teve prosseguimento. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Todas as vezes que Cristo entra em nossas casas, ele tem o poder de trocar a tristeza pela alegria. Pergunta: existe alguma família nessa noite que esteja precisando desta visitação de Cristo, para que a tristeza saia, para que a tristeza vá embora, e para que Cristo possa transformar esta tristeza em um belíssimo momento de alegria, ou em belíssimos momentos de alegria? É um caso para se pensar. Segunda família, vocês vão perceber que eu não vou me estender muito em cada família, até para a gente não sair daqui de meia-noite. Segunda família, o Senhor Jesus estava saindo de uma sinagoga e Pedro faz um pedido para o Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, vai à minha casa. E quando Jesus chega naquela casa, meus irmãos, a sogra de Pedro estava muito doente. Diz a Bíblia que ela estava padecendo com uma febre muito alta. E naquele período, naquele tempo, não tinham os antibióticos que nós temos hoje. Não tinham medicações que faziam efeito rápido como nós temos hoje. Mas era necessário, meus irmãos, que Cristo fizesse um milagre naquela casa. E quando Cristo toca, quando Cristo pega na mão daquela mulher, diz a Bíblia que ele a toma pela mão. E Jesus repreende aquela febre. E a febre vai embora. Aquela mulher foi curada. E imediatamente ela passou a servir não apenas a Cristo, mas ela passou a servir a todos aqueles que faziam companhia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, neste momento de pandemia, quantas e quantas famílias não foram visitadas pela cura divina de Jesus Cristo aqui nessa igreja? Particularmente eu sou um deles. 2. Se for, vai daqui quase todo mundo. E louvado seja Deus que Ele visitou os nossos lares. E a cura do Senhor Jesus foi derramada sobre nossas famílias. Porque senão nós não estaríamos nem aqui. É bem verdade também que alguns estão chorando, alguns estão sofrendo, meus irmãos. Mas Deus sabe todas as coisas. E se foi da vontade do Senhor que acontecesse assim, Ele é soberano. E Ele há de trazer consolo e conforto para as pessoas. Mas na maioria das casas dessa igreja, Cristo derramou da sua cura. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nessa noite aqui, muito provavelmente, você esteja clamando ainda pela cura. Aliás, estamos orando para que Cristo cure logo essa enfermidade da nossa irmã Elemar. Assim como tantas pessoas que queriam estar na nossa igreja aqui hoje e por motivos de doença não podem estar aqui conosco. E nós precisamos orar para que Cristo faça essa visitação, para que Cristo derrame da sua cura sobre essas pessoas, sobre essas famílias. Imaginemos, meus irmãos, neste momento lá no Haiti, tantas pessoas que estão precisando desta visitação de Cristo. Muitas. E não só no Haiti, mas em vários locais do mundo. Tem pessoas que estão clamando para que Cristo traga essa visitação, esta cura miraculosa, assim como aconteceu com a sogra de Pedro. Terceira família, a casa de Cafarnaum. E os irmãos lembram que lá em Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. E diz a Bíblia que Jesus estava em uma casa. A casa tinha muita gente, muita gente. Inclusive, aqueles religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, aqueles do contra. Porque, olha, tem visita que é do contra. Parece que tem visita que chega na nossa casa, é só para ver se tem poeira em cima do sofá, para ver se tem um pozinho ali em cima da mesa, para fazer assim, ó. Ainda passa o dedo, ainda faz um desenho assim na mesa. Aí depois você limpa na roupa e diz, um paninho aí não para passar. Ainda faz raiva a pessoa. Tem visita assim.
Mas diz a Bíblia, meus irmãos, que naquele dia, Jesus estava em uma casa ensinando. E alguns homens carregavam um paralítico em uma maca. E porque naquela casa não havia espaço para que eles adentrassem, eles tiveram a brilhante ideia de passarem por cima lá, foram lá pelo telhado. E fizeram lá, abriram um espaço no telhado e colocaram lá, desceram o paralítico. Eu fico imaginando, aquela corda devia estar bem apertada, porque se na hora que começa a descer o paralítico, se aquela corda afrouxa, acabou-se. Aí tinha que ser realmente uma ressurreição ali. Mas aí, meus irmãos, aquele paralítico teve um encontro com Cristo. E Cristo disse para aquele homem: olha, os teus pecados estão perdoados. Cristo, sabendo o que se passava na cabeça e na mente, no coração daqueles fariseus, Cristo disse: o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, toma o teu leito e anda? Só para encabular aqueles fariseus. Jesus disse, pois pronto, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para fazer o que quiser. Vá, meu filho, pega a tua maca, sai correndo daqui, vá para casa, vá ser feliz. O Senhor Jesus trouxe restauração naquela casa. O Senhor Jesus trouxe uma restauração interior para a vida daquele homem, porque o Senhor Jesus restaurou a vida espiritual daquele homem, dizendo que os pecados dele estavam perdoados. Mas não apenas restauração interior, como também restauração exterior. Quando Jesus disse, vá, meu filho, toma o teu leito, toma a tua maca e anda, vá para casa, vá para a sua família. Porque quando Cristo entra em nossos lares, Ele promove esta restauração, tanto interior em nossas vidas, quanto exterior em nossos corpos. Você está precisando dessa restauração? Clame por Ele. Clame pelo nome do Senhor. E Ele tem poder e autoridade para fazer. Outra família, a casa de Levi. Quem é Levi, meus irmãos? Mateus. Jesus andando viu Mateus lá e Mateus era um cobrador de impostos. E Jesus disse, Mateus, deixa isso tudinho aí, meu filho, e segue-me. E é interessante, meus irmãos, que quando Mateus começou a seguir Jesus, ele convidou Jesus para ir à sua casa. E quando chegou lá, Mateus fez uma grande festa, um grande banquete. E mais uma vez, estava lá quem? Os fariseus. O povo para ter raiva e para gostar de andar junto com Jesus. Aqueles que gostam de fazer raiva parece que não saem de perto da gente. Mas aí, Mateus convida quem para a festa dele? Outros cobradores de impostos, prostitutas. Pensa numa companhia bacana que Mateus andava? Mas aí aqueles fariseus interpelaram Jesus e disseram, por que é que o Senhor anda com esse tipo de gente? E a resposta de Jesus, meus irmãos, é fantástica para nossas vidas. Porque Jesus disse que ele não veio para os bons, ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, porque os sãos já estão sãos. O Senhor Jesus veio para aqueles que estavam precisando da sua graça e da sua misericórdia. E Jesus, naquela noite, trouxe perdão à casa de Mateus. Meus irmãos, quantos de nós não estamos nessa noite precisando liberar perdão? Não apenas dentro da nossa casa. E olhe que tem muitos casais, tem muitos filhos que estão precisando pedir perdão a seus pais. Tem pais que precisam pedir perdão aos seus filhos. E principalmente, neste momento em que passamos muito mais tempo reunidos, tem maridos que precisam pedir perdão às suas esposas. Mas também tem esposas que precisam pedir perdão ou perdoar os seus maridos. E este perdão tão importante e fundamental em nossas famílias acontecem quando Cristo visita a nossa casa. Você precisa? Convide Jesus. Quer ver outra? Casa de Jairo. Casa de Jairo, o chefe, o principal da sinagoga.
um homem importante no seu meio. E ele convida Jesus. Por quê? A filha dele estava morta, estava muito doente. Mas até que Jesus chegasse, aquela menina tinha morrido. É interessante, meus irmãos, porque quando Jesus chega àquela casa, junto ali com 3 dos seus discípulos, quem é que estava na frente da casa de Jairo? As carpideiras, mulheres contratadas para ficar chorando, que eu não sei como é que elas conseguiam, porque cebola, colírio, limão, qualquer coisa, porque o negócio difícil é cair no choro assim do nada. Pior, tinha outras pessoas que ainda ficaram zombando de Jesus, porque Jesus disse que ela estava dormindo, ainda zombaram de Jesus. Jesus disse, não entra ninguém aqui. Pronto. Só o pai, a mãe, Jesus e os discípulos. E quando Jesus entra naquela casa e ele pega aquela menina pela mão e ele ordena que ela fique de pé, que ela levante, e aquela menina ressuscita. Não existe uma casa, não existe uma família que Jesus entre, aonde há vida, e vida em abundância, também não entre junto. Não existe essa, meus irmãos, porque disse o nosso Senhor, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aquelas pessoas que estavam do lado de fora eram incrédulas, é verdade. Mas essas, o Senhor Jesus não permitiu que adentrassem a casa. Quando Jesus entra em nossos lares, quando Jesus entra em nossos casamentos, quando Jesus entra em nossa família, a vida entra junto. E o Senhor Jesus tem poder e autoridade, inclusive, para nos dar a vida eterna. Entregue sua vida a Jesus, se você ainda não o fez. E se você conhece pessoas incrédulas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, fale do amor de Deus. Fale do Cristo que leva vida, que promove vida e que dá vida em abundância e mais do que isso, que pode dar a vida eterna para as pessoas. Há muitas famílias aqui em João Pessoa, em nosso bairro, que estão precisando da visitação daquele que é o pão da vida que desceu do céu. Ora, outra família. Essa é muito conhecida pelos irmãos, certamente. A casa de Marta, Maria e Lázaro. E o que Jesus foi fazer naquela casa, meus irmãos? Jesus foi ensinar, em primeiro lugar, aquelas pessoas. E diz a Bíblia que Marta era aquela mulher operacional. E quando Jesus chegou, ela foi para a cozinha e foi preparar comida e ajeitou a sala e deu uma batidinha no sofá ali para ficar bacaninha. Talvez tenha ligado a... Não tinha TV. Mas talvez ela tenha batido nas panelas para fazer um barulhinho para alegrar ali a casa para Jesus. Mas tinha Maria. E Maria optou por ficar sentada aos pés de Cristo, porque Jesus veio trazer alimento espiritual àquela casa. E Maria entendeu que mais importante era o alimento que vem do céu do que o alimento da terra. Inclusive, para aqueles que têm o hábito de jejuar, nós poderíamos dizer tranquilamente que aquele que jejua tem fome de Deus. Muitos de nós, meus irmãos, tendo essa vida atribulada que nós temos, muitos de nós temos. Às vezes nos pegamos com tanto trabalho, com tantas atividades, com tantos afazeres. É trabalho, é faculdade, é ensinar os filhos em casa, porque agora que está voltando às aulas presenciais, e tem que fazer almoço, e menino assim que come, aí dá meia hora e eu estou com fome, aí tem que fazer um lanchinho extra. E às vezes o marido está em casa e comeu lá meio-dia, 1h30, ele já está perguntando, é o que para o lanche mesmo? E a esposa fica atarefada. E o pai tem que ficar arrumando ali brincadeiras para o filho. Acontece que nós arrumamos tanta coisa para fazer, meus irmãos, que às vezes esquecemos do fundamental, que é a leitura da palavra, que é a comunhão com Deus, é o momento de oração. E às vezes os afazeres do dia até mesmo impedem, dificultam que muitos de nós estejamos na casa do Senhor, dia de culto.
e prefere ficar assistindo aonde? YouTube. E a pessoa acha que isso é ter comunhão com Deus. É a pessoa, o seu telefone e a internet. Pronto, está feito. É eu, a igreja sou eu, quem faz a ceia sou eu, quem dá glória a Deus sou eu ministro a palavra, eu faço tudo. E isso não é igreja. E tem muitas famílias, meus irmãos, que estão passando por isso. Que os afazeres do dia a dia estão tomando conta de tudo e as pessoas estão abrindo mão da igreja. As pessoas estão abrindo mão de Deus, inclusive. Se você conhece famílias assim, dê esse conselho a essa família, a este lar, para que não deixem que o tempo todo seja comprometido por trabalho, por afazeres, e Deus vai ficando lá no final da fila, se ainda tiver fila. Cuidado com os afazeres, para que você não tome todo o tempo que é de Deus. Uma casa bastante conhecida, talvez nem tanto a casa, mas a pessoa, Zaqueu. Inclusive, eu já preguei aqui há muito tempo atrás sobre Zaqueu. E Zaqueu sabia que Jesus ia passar ali em Jericó, mas acontece que Zaqueu era desprovido de muita altura. E ele quis subir lá numa árvore porque ele queria ver Jesus. Mas ao contrário das outras casas, não foi Zaqueu que convidou Jesus, mas foi Jesus que disse: Zaqueu, convém que eu fique em tua casa hoje. E aí Zaqueu desceu daquela árvore que ele estava lá pendurado e fez carreira para casa. E deve ter mandado preparar ali comida, lanche para Jesus e para os seus discípulos. E aquela coisa toda, aquela conversa boa, e Jesus pregando a palavra, e Jesus ensinando, e Jesus ali derramando graça e misericórdia. Aí teve um momento ali que Zaqueu disse: Senhor, eu entendi tudo o que foi ensinado nesse momento. E a metade do que eu tenho eu vou dividir para os pobres. E se de alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que aconteceu naquela casa, meus irmãos? Houve salvação. Jesus entrou naquela casa e a salvação veio a reboque. Tem muitas famílias que estão precisando dessa visitação da salvação. Tem muitas famílias que estão precisando ser salvas neste momento de crise. E eu tenho certeza que você pode ser a pessoa ideal para que chegue nesta casa e diga: olha, nós conhecemos e nós servimos a um Deus que tem poder para salvar. Convida essa pessoa também para que venha à igreja, para que mais uma família seja salva. Lembram de quando Paulo e Silas estavam presos? E eles começaram a louvar e houve um momento ali miraculoso e as portas das cadeias se abriram ali e aquele guarda, aquele carcereiro, quando ele viu as portas abertas, ele ia se matar. E Paulo disse: não, meu filho, não faça isso não, em nome de Jesus. E aquele carcereiro olhando para Paulo disse: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E quem lembra qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creiam no Senhor, serão salvos tu e a tua casa. Quando Jesus entra, também entra a salvação. Há uma outra casa, meus irmãos, e ali essa é interessante, essa é muito bacana. Porque Jesus mandou ali os seus discípulos procurarem um homem que eles não sabiam quem era. E aquele homem estava carregando ali um pote de barro com água na cabeça, ou no ombro, não sei. E mais interessante ainda, porque essa atividade quem fazia eram as mulheres. Mas nesse dia tinha um homem carregando lá esse pote. E aí os discípulos disseram para aquele homem: nós estamos precisando de uma casa, nós estamos precisando de um lugar. E aquele homem disse: por isso não, minha casa está aberta. E naquele espaço ali no cenáculo, foi quando Jesus fez ali aquele momento belíssimo da ceia com os seus discípulos.
E meus irmãos, eu perguntei por que é que se vocês tinham o costume de abrir a porta das suas casas, porque quando tem ceia tem o quê? Comunhão. E como é bom quando os filhos de Deus têm este momento de comunhão uns com os outros. É bom, não é, irmã Zélia? É tão bom quando nós fazemos o café da manhã aqui na igreja e um traz uns 2, 3 pães com queijo, outro traz uma garrafa de café, outro traz um bolo, outro traz biscoito, um traz iogurte, e no final das contas todo mundo come muito e ainda sobra. Oh, coisa boa. É bom quando a gente faz isso. Uma casa que Cristo está, uma casa que Cristo entra, ela também tem comunhão. E não apenas comunhão com os irmãos, mas principalmente comunhão com Deus. Penúltima casa. Estamos chegando perto do final. Essa daqui é diferente de todas as outras, porque essa Jesus nem foi convidado e nem se convidou. Casa de Caifás. Essa Jesus foi levado na marra. Jesus foi levado contra a vontade dele. E que tristeza quando Jesus não é bem-vindo em uma casa. Porque na casa de Caifás estava acontecendo ali um verdadeiro tribunal de condenação a Cristo. Quando, na verdade, a casa de Caifás não era o local mais indicado para esse julgamento. Isso era para ser feito no templo ou na sinagoga, não na casa de Caifás. E assim, meus irmãos, também devem ser os nossos lares. Os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias não podem e não devem jamais serem locais de condenação, de julgamento. Você já imaginou a tristeza? Se reúne 3, 4, 5 irmãos em uma casa e daí a pouco alguém começa, olha, sabe o diácono tal? É aquele ali, ninguém gosta dele. Que não é o caso da nossa igreja, porque todos são amados. Mas imagina numa casa que tem lá 5, 6 irmãos reunidos e daqui a pouco começa, olha, sabe o louvor? Eita. Aí daqui a pouco, não, mas não é só o louvor não. Tá vendo a recepção? E as salinhas? E cadê o pessoal que entrega lá os envelopes para a ceia? É um povo que não estica o braço. E daí a pouco, meus irmãos, a única coisa que se conversa são julgamentos, são apontamentos, são palavras que entristecem, são palavras que desencorajam uns aos outros. E nessa casa, Cristo ele não faz a menor questão de estar. Cristo, ele é justiça. E ele não gosta, e ele não se agrada de casas que praticam injustiças. E finalmente, meus irmãos, uma última casa, 10ª casa. Isso que ia passar rápido. 10ª casa, aonde estavam lá os discípulos reunidos depois da ressurreição de Cristo. E neste segundo momento, em que estavam lá os 12 apóstolos, inclusive Tomé. E diz a Bíblia que Jesus entra naquela casa de forma miraculosa. Como miraculoso também foi a ressurreição de Cristo. E Jesus entra naquela casa, mas ele tinha um alvo. E quem era o alvo de Jesus naquele momento? Tomé. Porque Tomé não estava crendo. Porque Tomé não estava tendo fé. Eu acho massa a didática de Cristo. Ele diz, chega cá, Tomé, vem aqui, meu filho. Bota o dedo na ferida. Pega aqui na minha costela, Tomé. Meu filho, creia. Não precisa ver para crer, porque felizes são aqueles que creem sem que precisem ver. Tem muitas casas, meus irmãos, que estão padecendo por falta de fé. E esta responsabilidade de pregar as Escrituras, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas é necessário que tenha alguém que pregue.
Então você, assim como eu, tem o papel e o dever missionário de ir às casas, de visitar famílias e pregar as boas novas do reino de Deus. Leve fé para as pessoas. Nós sabemos que a fé é um dom que vem de Deus, mas nós temos a soberania de Deus. Ela não anula a responsabilidade do homem. E todos nós temos a responsabilidade de sermos proclamadores do Evangelho. Amém, meus irmãos? Fazendo um pequeno resumo. Tem famílias que precisam, que estão passando por momentos de tristeza. E Cristo pode trazer o quê? Tem casas que estão padecendo por doenças. E o que é que Cristo pode promover? Cura. Tem casas que estão passando por diversos obstáculos, mas Jesus tem o poder de restaurar. Tem casas que precisam de perdão. E quem é que pode perdoar? Jesus. Tem casas que precisam de ministração da palavra. E qual é o melhor alimento? O da terra ou do céu? Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Tem famílias que estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas nós conhecemos um que tem o poder de salvar. Quem é ele? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tem casas que precisam de comunhão. Tem famílias que nem mesmo no momento das refeições conseguem ficar juntos. Vai cada um para o seu lado. Cada um pega o seu smartphone, pega o seu prato, um vai para o quarto, outro vai para a sala, o outro fica na cozinha, um vai para a garagem, ninguém tem esse momento de comunhão. Jesus Cristo só gostava de andar com muita gente, porque Jesus gostava de comunhão. Tem casas que estão vivendo um verdadeiro tribunal, julgando todo mundo. Mas Jesus Cristo disse: quem de vocês foi dado o papel de ser um juiz? Nosso justo juiz é Cristo. E finalmente, tem muitas famílias que estão precisando de fé. E esta fé vem de Deus. Por isso nós temos o dever de pregarmos o Evangelho para essas pessoas. E eu concluo essa mensagem com o título que foi colocado. E em sua casa, o que faria Jesus? Eu parafraseei aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Mas nessa noite, em sua casa, o que faria Jesus? Eu dei 10 exemplos nessa noite, mas talvez a sua família esteja precisando de alguma outra coisa, de algum outro milagre, de alguma outra transformação. E só tem um, meus irmãos, que tem o poder de resolução dos nossos problemas. E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Talvez você tenha se identificado com alguma dessas situações nessa noite. É possível, eu me identifiquei com várias delas, inclusive. Mas talvez na sua casa, a sua família, seu casamento, os seus relacionamentos estão precisando dessa transformação, desta presença, desta visitação de Jesus Cristo. E eu convido você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, e que nós possamos agora praticarmos aquele modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para nós, a oração do Pai Nosso. E eu queria muito que você me acompanhasse nesse momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje,
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, nós consagramos nesse momento todas as famílias dessa igreja, para que o Senhor venha com uma visitação transformadora. Pai querido, aonde precisa de cura, que o Senhor venha com essa cura. Aonde a tristeza está tomando conta, ó Deus, que o Senhor traga a tua alegria. Aonde precisa de cura, que o Senhor venha com a tua providência, Senhor. Há muitas casas que precisam de perdão, muitas famílias que precisam se perdoar nessa noite, Pai. E que o Senhor possa tocar os corações, para que se quebrantem, para que se humilhem e para que se voltem uns para os outros, tanto pedindo perdão, como liberando perdão. Há tantas famílias, ó Deus, que estão precisando de um alimento espiritual, que só pode vir do alto, Senhor. Há famílias que estão precisando de salvação, ó Deus. Famílias que se afastaram dos teus caminhos e que precisam desesperadamente da tua visitação, Pai. Da tua vida eterna, da tua vida em abundância, ó Deus. Há famílias que nem sabem mais o que é ter um momento de comunhão, Senhor. Como é bom e agradável termos amigos e irmãos, como diz o louvor. E como é bom sabermos que nós temos aqui irmãos de fé. Que nós temos aqui pessoas que podem nos socorrer nos dias difíceis, nos dias tristes, ó Deus. E que o Senhor não permita que nossos lares sejam casas de acusação. Que ninguém fique apontando o dedo para o seu próximo, mas que cada um trate a si e ao próximo com amor, com justiça, Pai. E finalmente, ó Deus, se há alguma incredulidade nas famílias desta igreja, Pai, que o Senhor arranque em nome de Jesus. Que o Senhor tire dos corações toda e qualquer incredulidade que venha a surgir, ó Deus. E que o Senhor nos dê, e que o Senhor nos capacite com o dom da fé, ó Deus. Para que nós continuemos crendo cada vez mais que somente o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Por isso te agradecemos nessa noite, Pai, por cada família que está presente aqui e por aquelas que por quaisquer motivos não puderam estar aqui conosco hoje, Pai. Que o Senhor também visite a cada família nessa noite, em o nome santo e precioso de Jesus. E toda a igreja diz amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus te dê uma noite de sono revigorante e que você possa aplicar, em nome de Jesus, os ensinamentos dessa noite. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e até domingo, em nome de Jesus.